Ok, minha gente, hoje 23 de maio do ano de 2020, nós estamos aqui diretamente dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Recebendo hoje aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio a presença do pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, Emílio de Vasconcelos. Vamos dar um bate-papo aqui especial sobre esses momentos que antecedem aí ao pleito eleitoral, se é que vai acontecer a eleição agora no mês de outubro, né? Porque tem uma decisão a ser tomada ainda pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, para ver se realmente seja votado aí um projeto de lei, ou uma lei, não sei, para que a gente possa mudar essa eleição para dezembro devido ao momento do coronavírus. Portanto, recebendo aí para o cumprimento de todos, o nosso amigo Emílio de Vasconcelos. Nós estamos aqui diretamente com o Emílio de Vasconcelos. Emílio, bom dia para você. Bom dia, Marcílio. Bom dia, ouvintes e acompanhantes do Primeira Linha Web Rádio. Eu digo acompanhantes porque hoje a internet, como você disse, é daqui para o mundo. É mais uma vez um prazer grande estar por aqui, é mais uma vez um prazer grande poder falar, debater e discutir os assuntos de Sete Lagoas. Pois é, Emílio, nós temos aí uma situação atípica em Sete Lagoas e nós vamos começar falando relacionado aos últimos acontecimentos, começando aí pelas eleições extemporâneas, de uma forma muito misteriosa, e eu digo isso até hoje, um mistério que poderá ser um dia desvendado. O Supremo Tribunal decidiu que não aconteceria aquela eleição. Prejuízo para todos os lados, muita gente foi prejudicada. Muita gente foi prejudicada em termos financeiros, inclusive, porque existe aí, logicamente, apesar do fundo eleitoral, existe aí uma expectativa das pessoas de que aconteça a eleição. Isso envolve todo um corpo de pessoas, de candidatos a vereadores, de pessoas que acreditaram, de correligionários, e esse prejuízo realmente foi muito grande, causado à nossa cidade de Sete Lagoas por uma injustiça, ao meu ver, praticada pela Justiça Eleitoral. E eu gostaria de saber de você, na sua visão, Emílio, qual seria o prejuízo que você vê, que você particularmente possa ter levado por essa decisão da Justiça Eleitoral? Marcílio, eu não me coloco nem na conta, né? Nós tivemos uma despesa alta na campanha eleitoral. A Justiça, inexplicavelmente, teve a oportunidade de cancelar aquela eleição mais de um mês antes, quando houve um pedido de cautelar que suspendesse a eleição. E a Justiça entendeu que a eleição era correta, tinha que acontecer, e há 4 dias da eleição mudou de ideia. Nesse período, tanto eu quanto os candidatos gastaram muito, os partidos gastaram, muitas pessoas se envolveram e a própria Justiça gastou. Houve um gasto alto da realização da eleição. Claro. As urnas já estavam programadas, já estavam em Sete Lagoas para serem distribuídas nos locais de votação, os funcionários treinados, enfim, todo um processo, estudo é custo. Mas o maior dos prejuízos foi a quebra de expectativa, que Sete Lagoas continua atravessando, a meu ver, a sua maior crise em toda a sua história. A cidade nunca teve tão mal. Não é este ou aquele, isso é um acúmulo que vem acontecendo há muitos anos, que trouxe o que nós assistimos e todos conhecemos, uma cidade que faliu na sua infraestrutura, faliu no funcionamento das suas instituições, saúde, educação, os órgãos públicos não funcionam contento, a própria estrutura interna da prefeitura é uma coisa muito arcaica, muito ultrapassada, que não atende. Eu falo sempre que prefeitura é prestadora de serviço à população e aqui, em todas as áreas, presta um mau serviço e custa muito caro. Então, o que aconteceu foi a quebra da expectativa de mudança. A eleição é o momento da população decidir o rumo que quer, qual mudança quer, quem vai comandar essa mudança, qual projeto ela quer que seja executado na cidade. E a gente sentia nas ruas, toda a cidade estava envolvida, na esperança, na expectativa de que ali viraria a página, mas eu me lembro que eu me disse na época, e repito agora, isso só foi adiado. Nós vamos ter eleição esse ano. Ainda está marcado para 4 de outubro, você começou falando nisso, claro. Mas hoje de manhã mesmo eu li, tenho acompanhado, até porque sou interessado, há uma tendência, um acordo que nos faz acreditar que vai ser adiado para 6 de dezembro. Certo. Ou seja, 2 meses. Mas a mudança real, ela acontece com a posse dos eleitos e essa está mantida para 1º de janeiro do ano que vem. Só vai apertar os prazos, pouco tempo de transição, claro. Mas, no meu caso, por exemplo, que conheço bem, aliás, conheço como ninguém, Sete Lagoas e os seus problemas e sei o caminho de suas soluções, isso não dificulta tanto a gente ter uma transição mais curta.
Bom, Emílio, agora nós temos aqui uma pergunta interessante para você e uma colocação interessante, porque, veja bem, suponhamos que houvesse tido aí a eleição extemporânea e que você tivesse sido eleito prefeito de Sete Lagoas, né? Você, obviamente, tal como o atual prefeito que foi vice do Leone, que assumiu, estaria na mesma, entre aspas, situação que ele, uma vez que esse coronavírus, né, essa praga que se espalhou, essa praga chinesa que se espalhou pela humanidade, ela atingiu Sete Lagoas de cheio também. Sim. Nós sabemos aí que as indústrias continuam, de certa forma, funcionando. Por exemplo, o Grupo Calcete continua funcionando 24 horas por dia, normal. Né? A Deus. A parte industrial, nós temos várias empresas funcionando, mas a parte industrial, aos poucos, devido a uma pressão que houve em cima do prefeito, não foi vontade dele, o comércio voltou a funcionar, mas nem tudo está funcionando, porque muita gente fechou suas portas. Você estaria diante do mesmo caos, diante da mesma situação. O que o Emílio faria diferente que, no caso, aí você vê que não foi feito pelo atual prefeito? Onde você acertaria que você vê que ele errou? Primeiro, Marcílio, você coloca as indústrias funcionando, o comércio sob pressão voltou a ser reaberto. É evidente que isso tem impactos internos no emprego, ali temporário, mas nós temos que entender, e eu entendo, que a crise é mundial. Todas as economias do mundo estão passando pela maior recessão desde a crise de 29. Né? Já são aí praticamente um século que não há uma recessão desse tamanho. Isso vai impactar Sete Lagoas, por mais que tudo funcionasse aqui. A economia mundial encolheu para valer, e a brasileira e a mineira, e isso é lógico que traz reflexo. O bolo da distribuição de impostos, claro. ele murchou. Então, Sete Lagoas vai viver essa crise, por mais que se abra aqui, por mais que... Agora, é muito bom, sim, abrir, porque os empregos, a vida direta das pessoas é preservada. O que eu faria diferente seria muito diferente. Em primeiro lugar, hoje a gente vê o gabinete de crise, mas a gente não vê um governo de crise, uma administração de crise. Explica esse detalhe. Você tem que cortar na carne em primeiro lugar, porque você sabe que a demanda vai aumentar e a sua condição de atender a demanda vai diminuir. Você acha que ele não cortou na carne? Eu acho que não. Eu acho que nós teríamos que estar vivendo uma situação de emergência na prefeitura com muita coragem. Muitos serviços estão suspensos por causa do isolamento social, a própria educação. Ele deu um passo nesse sentido. Por exemplo, você está não gastando com merenda escolar, então tem que se gastar com a alimentação daquelas famílias que dependem da merenda escolar para alimentação. Mas muito mais do que isso, nós teríamos que ter um enxugamento muito drástico e começando a cortar na própria pele, ou seja, na sua equipe, em você próprio, nos seus assessores, nas suas condições, porque a crise é de todos. Então, cabe à liderança, à autoridade maior da cidade. O primeiro ponto é dar o exemplo, é mostrar que o corte existe na carne. Mas, além disso, Marcílio, já devíamos estar nos preparando para o pós-crise de saúde e enfrentar a crise econômica, a crise social, a crise do emprego. Então, tem uma série de medidas que eu já propus, eu já falei em outras entrevistas, ainda ontem falei na live que eu produzi, já pensando no que vem depois. Então, nós temos uma série de medidas para fomentar a economia interna. Está na hora da gente começar a voltar. A globalização que aconteceu aí nos últimos 20, 30 anos foi bom, mas agora está na hora de todo mundo começar a valorizar o que tem em casa. Quando eu digo que tem em casa, é no bairro, é na cidade, é no estado. Sete Lagoas tem uma produção muito grande de indústrias internas. Nós temos a prestação de serviço desde as grandes lojas. Você citou o Grupo Calcete, que é um grupo local. Nós temos redes de supermercados locais, Santa Helena, Bonzão, e que devem ser priorizadas, e mais do que isso, a mercearia do bairro, a prestadora de serviço do bairro, a cabeleireira, enfim. Mas isso tudo o poder público induz. E ele induz dando exemplo nas compras do que é produzido localmente, na atenção maior, e vamos dizer assim, na prioridade do prestador de serviço aqui, e vou além, na política tributária. Eu falo aqui longamente. Na questão da política tributária, por exemplo, está na hora de você dar incentivo e cortar mais uma vez na carne. Vou dar uma proposta clara. No ISS, você pode abater da base de cálculo do prestador de serviço, mediante a nota fiscal apresentada, é claro, aquilo que ele gastar, né, comprando no comércio de Sete Lagoas, demandando outros serviços produzidos em Sete Lagoas, demandando produtos que ele vai comprar no comércio, Você fala de uma interação melhor com o pessoal da região, seria Você isso? imagina,
vou dar um exemplo muito claro para as pessoas entenderem. Determinada construtora, ela é uma prestadora de serviço, ela está fazendo um prédio, uma casa, uma obra, o que for, ela recolhe sobre o faturamento dela a sua líquida de ISS 3%. Então, ela faturou 100 mil do cliente, 3 mil ela vai pagar de ISS. O que eu proponho? Ela apresentando notas fiscais de produtos comprados em Sete Lagoas. Então, ela comprou o material hidráulico ou elétrico. Eu digo isso porque eu tenho conhecimento de causa. Muitas vezes compro na grande loja elétrica lá em Belo Horizonte, por questão de preço e tal. Se ela apresentar isso comprado no comércio local, ele abate do seu faturamento. Então, ela faturou 100 mil, mas ela comprou em Sete Lagoas todos os seus insumos, o seu material de construção. Sim. Então, ela vai abater aquilo dos 100 mil. Ela gastou 30 mil de material, então já caiu para 70. Nós podemos, além disso, materiais produzidos de indústria Sete Lagoana. Se ela comprou o cimento nacional da Brenan, estou aqui fazendo até um merchan, sem estar ganhando nada com isso. Na verdade, a cidade está ganhando. Né? Exato. Se ela comprou o cimento nacional, ao invés de comprar o cimento Siminas, nem sei se tem Siminas ainda, que é produzido em Matosinhos ou em Pedro Leopoldo, isso abate mais um pouco. De forma que... Valorização local. Exato. Então, eu estou forçando, eu estou premiando, eu estou abrindo mão de parte do meu imposto para que ela compre na economia local, porque ela está dando emprego aqui, porque ela está fomentando toda essa rede interna e o dinheiro continua em Sete Lagoas, em vez de ir para a indústria de Matosinhos, em vez de ir para a distribuidora de material de construção de Belo Horizonte. Então, o dinheiro fica aqui e dinheiro girando, ele gera riqueza, ele gera emprego e, indiretamente, depois ele recupera o imposto. Então, no caso, quando eu dei um exemplo aqui aleatório, dos 100 mil que a prefeitura receberia 30 mil, isso baixou com esses abatimentos para 60 mil, a prefeitura vai receber 1.800, está abrindo mão de 1.200. Mas eu preciso do imposto e estou abrindo 1.200, mas eu acredito, isso é cálculo, que esse dinheiro ele ficou em Sete Lagoas e ele gerou outra forma de imposto em Sete Lagoas. Vamos lá, a cidade ganha. Você tem essa visão, né, de, vamos dizer assim, entre aspas, de estadista, de valorização local, de valorização do comércio e da indústria local, que é importante, né? Lembrando que nós temos aí uma ligação muito grande com a região, porque Sete Lagoas foi uma cidade construída pela região, né? Nós temos aqui, por exemplo, os meus antepassados, origem de Sete Lagoas, mas nós sabemos que a maioria aqui, por exemplo, 35 mil pessoas que vivem em Sete Lagoas são oriundas de Santana de Pirapama. É a maior colônia que existe aqui. Nós temos em seguida a maior colônia. Em seguida nós temos Jequitibá, seguido por Inhaúma e aí por aí vai. Então nós temos uma interdependência, até vamos dizer assim, como diriam os turcos, de primo com toda a região. Então, essa questão do comércio você valoriza. E você acha que o atual governo, e a gente foca nesse sentido, ele não tem feito esse papel de valorização regional? Não, nenhum. Virou as costas para a região. Da mesma forma, Marcílio, eu cito exemplo. A hora que você compra, eu estou falando isso para as pessoas, para a gente ficar atento nisso agora. A hora que você compra um doce produzido em Baldim, porque Sete Lagoas, nós temos aqui o doce 7, o doce da Itambé, mas não temos todos os doces, vamos dizer. Estou dando exemplos bem claros. Claro. A hora que você compra um doce produzido em Baldim, ao invés de comprar um doce produzido no estado de São Paulo, esse dinheiro... Que, por sinal, Baldim fabrica um dos melhores doces por isso que eu lembrei, é a capital do doce regional. Tem diversos outros produtos na região. Mas só para fixar o exemplo, a hora que você compra um doce em Baldim, esse dinheiro ele sai de Sete Lagoas, mas não foi para São Paulo, ele foi para Baldim. Sim. E o trabalhador dessa fábrica de doce em Baldim, o próprio empresário, grande parte ele vem comprar aqui, porque Baldim não tem o comércio e a prestação de serviço. Não tem um shopping, não tem um comércio variado. Então, quando eu falo que temos que olhar para dentro, é isso. Mas eu vou além, já que você permitiu. Nós temos que olhar, em primeiro lugar, eu estou falando das empresas, mas as empresas são feitas pelas pessoas. São os trabalhadores que vão ganhar o salário, são eles que produzem. Mas está na hora, a cidade, eu falei no começo da entrevista, a cidade deteriorada, com infraestrutura falida. Também na crise, você cria os mutirões, diretamente através da prefeitura, contratando o morador do próprio bairro, para fazer um pente fino, para limpar, para tirar entulho, para capinar. Sete Lagoas precisa disso, mudar a cara da cidade realmente. E mais do que fazer, é manter. Sete Lagoas faz e esquece de manter.
Então, capina aqui, vira as costas, daqui a pouco o mato subiu de novo, o buraco abriu de novo, nós não temos manutenção correta. A cidade não tem capacidade de investimento, não tem manutenção. Está na hora de você buscar esse desempregado, está na hora de você buscar essa família que a renda caiu e fazer esse mutirão para você dar ocupação e renda diretamente às pessoas. Está na hora, Marcílio, eu vou me alongar um pouco, nós temos que mudar a cara da cidade, levantar a autoestima da cidade, fazer as pessoas gostarem de novo de Sete Lagoas. Sentir que é uma cidade alegre, que agora bonita, tem rumo, feliz, que tem né? projeto. Claro. Isso tudo é papel do líder, da liderança. Então, voltando à política tributária, nós temos um problema, para mim, muito sério e que me incomoda muito, são as calçadas, os passeios de Sete Lagoas. Quando você fala em tributário, eu lembro do IPTU, né? Não vamos esquecer desse mas detalhe. Eu quero, sim. Né? São vários, eu estou falando agora no momento de crise. Se a gente faz uma indução, e aí você usa mais uma vez o imposto, que é o IPTU, um critério, hoje com aplicativo, se você... A CEMIG emite a sua conta lá na hora lê, com uma impressorazinha de mão. Você fixar critérios para as calçadas. Isso não basta ter a lei, tem que ter o movimento. Arborização, limpeza, retirada de entulho. Você fixa critérios. Que foi a marca da administração do teu pai, inclusive, né? Chegava e a gente penteava. Eu falo que a gente fazia um pente fino e depois penteava um banho de loja em cada bairro. Era um cabeleireiro de primeira. A gente envolver as pessoas. Claro. Que aquele passeio que tem um matagal, que tem um entulho, que tem um buraco, que não tem uma pavimentação, que tem degrau, que aquilo sendo consertado, basta uma foto e o sistema já calcula o IPTU ali. Claro. Isso junto com a campanha, mostrando, de forma que você envolva, e de repente Sete Lagoas inteira está cuidando do seu passeio, porque está ganhando para isso. Sim. Então, no momento de crise... árvore porque está ganhando incentivo, Exato. Né, por exemplo. No momento de crise econômica, você fixa critérios, isso tudo começa a girar o quê? A economia local. É a areia que vai ser comprada para pavimentar, é a muda de árvore, é o carroceiro que vai tirar o entulho que está ali na porta, é o vizinho que vai ser contratado para capinar aquele mato. Eu falo porque do lado da minha casa tem mato da altura do muro, em calçada, essa cidade inteira vê isso. Então, você tem que movimentar, isso é liderança, é envolver as pessoas. E a cidade começar a sorrir de novo, porque além dela ficar bem cuidada, ela está gerando dinheiro, ela está gerando riqueza, ela está minorando os efeitos da crise. Então, esse foco é que está faltando. Entendi. Em Sete Lagoas. Essa seria uma grande diferença que nós estaremos executando agora. Ok, mas vamos lá então. Eu tenho observado a questão da administração municipal, me preocupa muito nesse período que antecede as eleições municipais. Nós tivemos uma procura muito grande aí, por parte, inclusive, do prefeito municipal, relacionado ao quadro para compor aí os vereadores que fariam parte das várias chapas que o apoia. Algumas denúncias nos chegaram, e particularmente eu sei de alguns casos de pessoas que teriam feito determinados acordos para se trabalhar na administração municipal em troca de se mantendo lá, né, poderiam ser candidatos a vereador, por exemplo. Né? Eu sou candidato a vereador pelo seu partido, mas me arruma uma boquinha aí. É aquela velha história. Chegou a você, ao conhecimento, alguma situação dessa? Centenas de casos, Marcelo. Esse é o ponto principal. Quando eu falo de mudança ou continuidade, o que é a mudança básica, principal, e com ela se muda tudo? É a mudança na forma de fazer política. Eu combato isso há muitos anos, você sabe, eu não aceito, eu não admito que uma cidade que tem o nono maior, era o oitavo, já caímos para nono, mas ainda é o nono maior orçamento do estado de Minas Gerais. Nós não estamos nem entre as 10 maiores populações, então você vê a importância. Uma cidade que tem indústria, que tem riqueza, que tem Sete Lagoas, que tem o povo que tem Sete Lagoas, que tem o comércio, que tem o prestador de serviço que tem Sete Lagoas, não podia nunca estar nessa situação. Mas por que está nessa situação? Porque há anos a forma de se fazer política, isso é que eu condeno, é isso que precisa mudar. É essa, de utilizar da estrutura pública para se fazer política. Então, chega agora na hora de montar de vereador, é o cargo que é dado. Ah, mas o candidato ele tem que desincompatibilizar. Então, põe o filho lá, põe o primo, põe o namorado da filha, para manter aquela família, aquele candidato a vereador. Aí fica fácil para se fazer chapa de vereador, mas fica muito ruim para Sete Lagoas. Mais do que isso, criou um vício, Marcílio. Então, quem está no poder tem os cargos. Quem não está no poder diretamente tem a promessa.
Nós sabemos de casos, de um lado, o atual prefeito ele montou chapa de vereadores com essa prática política. Nós temos do outro lado que aquele que é candidato não é prefeito, não tem o cargo. Tem cargo lá de deputado na Assembleia, são menos cargos. Certo. Tem um outro cargo do seu apoiador. Mas criou expectativas, né? Aí é promessa. Aí se promete secretaria, se promete X cargos. Mais grave do que isso, se promete contratos na prefeitura. O pré-candidato a vereador ele tem determinada empresa e aí o candidato a prefeito fala, não, eu vou te dar esse contrato que vai beneficiar o seu negócio. O que me causa espécie é as pessoas acreditarem. Mas nem política. Infelizmente você acredita, o canto da sereia. Eu uso o termo, Marcílio, aqui em Sete Lagoas costuma-se prometer o céu, a terra, tudo que tiver no caminho entre os dois, e as pessoas, tem muita gente que acredita. Mas essa conta ficou muito cara depois para a cidade, porque de alguma forma ela tem que ser paga. Muitas vezes esse contrato que é pernicioso, é ruim para Sete Lagoas, é ruim para a prefeitura e, consequentemente, para o povo, ele é feito. O cargo se dá... Olha, semana passada eu tive com uma profissional da saúde, experiente, que conhece tudo, não vou dizer o nome, certo, porque não cabe aqui a exposição das pessoas. Mas trabalhou, conhece bem a estrutura pública de saúde. E ela me dizendo, até de certa forma, horrorizada, como a desvio de função, o momento é da saúde, a importância maior de todas as secretarias, de toda a estrutura pública é a saúde. Sim. É o mais importante dos serviços que cabe ao poder público prestar, que é a saúde. E desvio de função. Olha, tem um cargo ali na saúde, vão nomear fulano porque é um grande cabo eleitoral, porque é um grande e esse desvio de função é o prejuízo na própria saúde. E ele não sabe nem do que é saúde, ele está prestando serviço na ação social, no caso. Eu entendi. Agora, já que você tocou no assunto saúde, depois eu quero voltar no caso aí que foi citado do prefeito e do deputado, né? Vamos aqui voltar, então, nessa questão da saúde. Com essa crise que se abateu o Brasil, o resto do mundo do coronavírus, verbas estão vindo aí a rodo para todos os municípios. Sete Lagoas não é diferente, fala-se em mais de 20 milhões. Você tem os dados mais corretos aqui para nos passar. A preocupação que existe, não só por parte, logicamente, nossa, né, enquanto jornalista, enquanto aquele que milita pelo lado do progresso, e da transparência e da honestidade, a nossa preocupação é que não venha ocorrer, e não estou dizendo que vai ocorrer, mas que venha ocorrer em Sete Lagoas alguns desvios, porque nós temos aí casos terríveis, né, dos quais eu vou fazer uma live em breve para poder contar o que está acontecendo no Brasil afora, desse dinheiro na compra, por exemplo, de respiradores superfaturados, no desvio de verba pública, na contratação indevidas e assim vai sucessivamente. Como é que você está vendo? Qual a sua preocupação e o que você pensa sobre isso que vai chegar para Sete Lagoas e é muito dinheiro? Vamos lá. Marcílio, eu vou até fazer uma justiça aqui e espero que não seja decepcionado com isso. Até agora a gente não tem notícia de desvio de recursos. Não, eu fico feliz. Da saúde em Sete Lagoas. Decepcionado se você me passasse uma situação diferente. Eu espero que eu não fique decepcionado. Que você fique decepcionado. De que a notícia que não acontece hoje desse desvio, amanhã venha acontecer. Então, nós não temos algo concreto em Sete Lagoas e me dá um alívio. Um alívio, acho que para todo Sete Lagoano e tal. Isso não é virtude, é obrigação. Claro, lógico, né? Lógico. É o mínimo que tem que ser. O que nós estamos acostumados a assistir, e não é aqui, é em todo o Brasil, em todos os níveis do poder público, é uma farra com o dinheiro público que permanece. Sim. Né? A crise de saúde, a pandemia mundial, ela é real, que está aí instalada. E os vampiros da pandemia se aproveitando dela. Da mesma forma. Né? Aquele que faz a farra com o dinheiro público, ele continua fazendo. Os contratos inexplicáveis continuam existindo, que se premia, é o que nós acabamos de falar, o companheiro com um contrato aqui fictício para transferência de um dinheiro público de uma verba tal para o outro, isso continua, nada mudou. Sim. Mas Sete Lagoas, você até agora não chegou a você? Por parte da prefeitura ainda não. Certo. Mas o que eu estou falando assim, é o princípio que não muda, é o cortar na própria cara. Entendi. Se você pegar no Legislativo Estadual, as verbas lá de representação, os gastos com combustíveis, continuam os mesmos. Vamos lá, agora eu te corto. A Assembleia está fechada. Agora eu te corto aqui, porque vamos lá, tem uma situação aí, que já que você tocou em corte de combustível, está circulando na cidade, e me comunicaram ontem, não chegou às minhas mãos ainda,
um jornal da administração municipal, e nela me parece que existe, aí, segundo me contaram, uma denúncia onde fala de gastos de combustível do deputado, além do normal. Eu não vi ainda essa matéria, não sei se você está por dentro dessa situação. Eu vi a manchete. Então, não li a matéria. Agora, como é que você vê? Nós assistimos. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Quando fala jornal, acho que deve te dar uma tremedura do lado de dentro. Né? Dá mesmo. Porque nas últimas eleições, esse grupo político foi responsável por dar uma arrebentada. Fraudar as eleições, a verdade de certa forma, sim, né? De certa forma, sim, te dado uma arrebentada aí. E foi um jornal. Sim. E dessa vez, esse jornal, né, do qual a gente está vendo aí, esse jornal que publicou essa manchete do deputado, ele está atacando o deputado. Quer dizer, trata-se, eu não sei se esse jornal, o dinheiro é público, né? Porque se for público, está utilizando de uma maneira errônea que pode dar processo. Isso é óbvio, né? O deputado, com certeza, irá processar. Deve estar atento a isso. Deve estar atento a isso. Mas essa briga que está acontecendo e que pode piorar, porque, por um lado, tem um deputado com a rádio do seu lado, né, a comunicação, e por outro lado, tem um prefeito com a máquina administrativa. É uma briga pesada. Como é que você vê que isso pode parar se comparado ao que fizeram com você? Marcílio, eu começo assim, e Sete Lagoas? E o interesse de Sete Lagoas? E o interesse e a necessidade da nossa gente? Quando eu falo de mudar a prática política, porque a prática política é que leva à prática administrativa. Então, você acabou de dar exemplo. Essas mesmas pessoas, até o jornal é da mesma pessoa. Ah, é? Que você está brincando. Fraudaram. Foi o mesmo que fez aquilo. Só mudou o nome. Só mudou o nome. É o mesmo? Mesmo jornal, mesmas pessoas. É a mesma prática. Que fraudaram a eleição em 2016 e são, então, responsáveis por tudo de ruim que aconteceu ainda está na cidade. Correndo processo, né? Essa forma de se fazer política. Eu não gosto de colocar as coisas em termo pessoal. Mas o que estranha, que, aliás, não é estranho, é uma prática. Prática permanente, e isso é que tem que ser mudado. Eles estavam todos juntos em 2016. Eu publiquei ontem nas minhas redes sociais, quem quiser pode acessar e ver. Por que eles podem estar juntos para conquistar o poder e não podem estar juntos para trabalhar pela cidade? O momento é ficar brigando. O momento é de um lançar jornal contra o outro, de distribuir na rua. O momento é de um usar a rede social para bater no outro. Eles têm as mídias. Você falou de um lado prefeito com máquina pública e todas as mídias diretas e indiretas. Todo setlagoano sabe disso. O blog tal, a página tal do Facebook tal, o blogueiro tal, ele é de um lado ou do outro. Isso é óbvio que custa algum dinheiro. A gente não vê essa contabilidade, mas a gente imagina de onde sai. Sim, claro. Né? Eu não imagino sair do bolso pessoal de ninguém. Certo. Né? Isso estou fazendo aqui são coisas que são óbvias, são de domínio público e tal. Você vê essa briga no momento em que a cidade mais precisa. Eu falei aqui em ações de cortar na carne, eu falei aqui em política tributária, em mutirão de emprego. A gente não vê eles fazer isso, é que vê um ataque de um lado para o outro. No momento que Sete Lagoas mais precisa. Então, quando eu falo mudar a prática, Marcílio, você tem que ser desprendido. Eu estou disposto a conversar, eu estou disposto a participar, eu já publiquei. Eu tive com o prefeito do Ilho há 2 meses no começo da pandemia. Eu falei, estou à disposição, eu publiquei na minha rede social. Sim. Está na hora de todo mundo se colocar à disposição. Ele é o prefeito. No que você puder contribuir, você está contribuindo com as Sete Lagoas. Então, nós precisamos disso. Eu tenho, e eu já falei em outras entrevistas, eu acho que nós temos que passar por uma transição, tem um grupo de pessoas que está aí arraigado. A mudança ela tem que ser real. Vai estar comigo, a gente chegando lá, os melhores talentos, as melhores competências nos melhores lugares. É isso que vai garantir o resultado que seja de todos. Mas nós temos que aproveitar o que está aí. Então, amanhã, eu sendo prefeito, o atual deputado estadual tem mais 2 anos. Eu quero trabalhar com ele. Eu inclusive, queria lembrar, fazendo um adendo aí, eu queria lembrar, e as pessoas que nos acompanham sabem que eu fiz isso, eu fiz uma matéria, essa matéria foi no portal primeiralinhaonline.com, onde eu diz o seguinte na manchete. Eu vi, muito boa, por né, sinal. Se voltarmos no Douglas, né, que é o nosso deputado, perderemos um deputado. É um apelo que eu estava fazendo, de certa forma, né, um apelo que eu estava fazendo ao deputado para que prestasse atenção na nossa cidade, no momento em que nós tivemos o Márcio Reinaldo, que ao deixar a Câmara dos Deputados, veio para Sete Lagoas e a gente tinha uma expectativa positiva, por sinal foi extremamente negativa, ele foi um fracasso, o que o aniquilou politicamente.
E o Douglas, de certa forma, ansiando pela mesma coisa, está querendo repetir a mesma historinha de vir para Sete Lagoas achando que vai ser o deus da batata frita e aí, no caso, ele vai fazer a diferença. Não, o Douglas, ele cresceu no poder legislativo como vereador, deu um salto em 2 anos para deputado. Ele teve uma reeleição, que eu diria assim, com muito sacrifício, que ele perdeu a metade dos votos em Sete Lagoas. Né? E ele agora, essa é uma visão nossa, e ele agora está na seguinte situação: se ele ganha para prefeito de Sete Lagoas, ele esquece para deputado, que é mais um atrair a região. Né? E eu converso com a região e eu sei o que as pessoas... Sim, mas eu digo a região pelo meu conhecimento também na região. Agora, se ele continua deputado, ele poderá, de certa forma, seja quem seja o prefeito lá no futuro, de ter o apoio aí. Por exemplo, se fosse você, por exemplo, eu quero acreditar que, pela sua característica, você poderia até dar um apoio a ele como o próximo, a sequência de deputado, se não estadual ou até federal. Marcílio, exatamente isso que eu ia colocar. Nossos exemplos recentes, eles mostram isso. Nós tínhamos um grande deputado federal, que era o Márcio Reinaldo. Ele foi um grande deputado. Sim, foi, sem dúvida nenhuma. E 20 anos. Foi um fracasso como prefeito, mas foi um grande deputado federal, sem dúvida nenhuma. Eu até entendo, depois de 20 anos, de 4 mandatos, ele, a mim parece que 22 anos exercendo mandato, e bem de deputado federal. Com certeza. Representando Sete Lagoas, representando a região. Ele falou, olha, agora eu quero... terminar minha carreira. Não era o melhor, e tanto é que o resultado mostrou que não era, mas depois de 20 anos, ainda vamos dizer assim, é admissível. Certo. Mas não com 5 anos de mandato. Sim. Né? Você, agora, eu não quero mais, eu quero o outro e tal. E vou fazer a pergunta que eu fiz aqui há pouco. E Sete Lagoas? E onde está o interesse de Sete Lagoas? Sete Lagoas precisa mais, já que você deu o nome. Onde é que Douglas Mello é mais útil para Sete Lagoas nesse momento? É óbvio que é na Assembleia. Na Assembleia, mantendo o seu mandato de deputado estadual, que é o único que nós temos. Ele teria uma garantia, caso você fosse eleito prefeito de Sete Lagoas. Ia trabalhar junto com ele, no que dependesse de mim, já falei. Apoiaria ele, tranquilo? Depende da condução desse trabalho. Sim. Eu não estou dizendo que... O que aconteceu? Quando eu falo em transição, Marcelo, é aí que eu queria chegar. A gente, vencendo as eleições, estamos bastante confiantes e a mudança vai acontecer com a nossa vitória. Uma delas é o desprendimento de, mesmo disputando com o Douglas, mesmo sendo adversários políticos, amanhã eu sendo prefeito, ele continua deputado e o prefeito de Sete Lagoas ele vai precisar do deputado para trabalharem juntos os dois no objetivo de Sete Lagoas. Claro. Que é pelo menos uns 2 anos que ainda resta o mandato dele. Né? Ia trabalhar com ele demandando, agradecendo, estando ao lado. É outra coisa que tem que se entender em Sete Lagoas. Ninguém tem que estar abaixo nem acima de ninguém. Quando você tem um objetivo, vamos trabalhar um ao lado do outro. Sete Lagoas inventaram aí de reinar sozinho, um quer ser acima do outro, e eu acho que quem está acima é quem nos coloca lá. É o eleitor, é a população, é o nosso patrão. Claro. Né? Eles pensam diferente. Então, eu quero trabalhar ao lado do deputado da minha cidade, nos 2 anos de mandato que ele tem. Se esse trabalho se transformar em frutos, em resultado para Sete Lagoas, para a nossa gente, não tem problema nenhum de que ele seja o meu candidato a deputado, para que esse trabalho continue. Claro. Da mesma forma, é outro exemplo que eu queria dar, nós não temos mais o deputado federal. Eu quero fazer um elogio aqui ao prefeito, que hoje é meu adversário, tudo que leva a crer que vamos disputar a eleição. E que é suplente, inclusive, a deputado, né? Primeiro suplente deputado da sua chapa, ele tem tido uma boa atuação como deputado. Como deputado, sim. Né? Como deputado. Ele tem conseguido ressuscitar uma ou outra emenda, um ou outro convênio federal em Brasília. O que ele me mostra? Parece que o caminho de Brasília, ele conhece o caminho das pedras, né? E o que me mostra? Ele fala sempre que o perfil dele é legislativo e tal. Então, por que não, amanhã, a gente estando na prefeitura, o Duílio não ser o deputado federal da cidade? É meu adversário, sempre foi. Mas aí tem um adendo, veja bem, ele vai disputar uma eleição, né? Não significa que ele vai disputar o que vai, de certa forma, atrapalhar todos os lados, porque são votos que vão para ele também. Sim. Ele tem a sua votação. Agora, o que a gente vê é o seguinte, você tem do lado o Douglas Mello, que já é deputado, e, portanto, sendo deputado, naturalmente, se candidatando ou não, ele continua mais 2 anos, caso ele não seja eleito, correto? Já o Duílio, não. Duílio, saindo agora e perdendo a eleição, ele fica sem mandato.
E são 2 anos num vazio na Câmara Federal, né? Não significa que depois dele fazer todo esse jogo político dele, ele venha chegar em você, bom, agora você me apoia para deputado federal. É relativo. Sete Lagoas não tem só o Duílio, que teria potencial para deputado federal. E nem a nossa região, né? O que eu estou querendo mostrar é uma posição. É um desprendimento. É o objetivo do resultado da cidade estar sempre em primeiro lugar. Estou dando exemplos possíveis, não estou dizendo que vai acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu, como prefeito, eu vou colocar o interesse da cidade em primeiro lugar e, para isso, se necessário for, eu trabalho ao lado dos meus adversários. Você acha que existe uma possibilidade do Douglas, o que corre aí em boca solta, como diria o ditado popular, existe uma possibilidade do caso do prefeito desistir da sua candidatura para poder pleitear a sua vaga a deputado federal com apoio nas próximas eleições de 2022? Isso é decisão dele, é uma decisão que só cabe a ele. Sim, mas corre-se isso aí. Você acha que isso é possível? Acho. Por que não? Nós temos um quadro muito difícil da eleição para ele, em primeiro lugar. Sim. Porque a cidade atravessa uma crise, ele, como comandante, ele é o retrato da crise. Se ele chegasse para você hoje e falasse, eu quero fazer uma composição com você, Douglas, eu quero... Douglas não, claro, esses dois são inimigos. Eu quero fazer com você, Emílio, por exemplo. Nós vamos abrir mão da nossa candidatura e você me dá o apoio total aí nas próximas eleições para deputado federal. Isso é, em segundo lugar, os termos é que são importantes. Eu acho que eu posso chegar. Eu acho que eu fiz um sacrifício de assumir, de enfrentar essa crise. Eu tomo medidas agora que me prejudicam eleitoralmente, me desgastam. Claro. Eu assumo uma posição de magistrado, que a cidade escolha o que for melhor, mas eu me coloco à disposição e com essas condições, com esse potencial, com os caminhos que tem em Brasília, eu quero contribuir com Sete Lagoas e você vencendo, eu quero contribuir com o sucesso de Sete Lagoas e será o seu sucesso você sendo o prefeito. E eu tenho esse trabalho a oferecer. E esse trabalho dando resultado, em contrapartida, eu quero contar com o seu apoio para deputado federal 2 anos depois. Correto. E eu vou dizer por que não. Sim. O que me interessa como prefeito que eu quero ser é o resultado de Sete Lagoas. Se ele contribuir com isso, eu acabei de dar o exemplo. Se eu trabalhar com o Douglas estadual 2 anos e esse trabalho reverter em resultado para Sete Lagoas, ele hoje é meu adversário político. Por que não ele não passar a ser o meu candidato daqui a 2 anos, se der resultado? A mesma coisa eu digo para o Duílio Federal. Se ele se colocar à disposição, e eu acho que ele tem potencial para isso, para ser para contribuir com a solução dos problemas, como ele iria de Sete Lagoas, nesses 2 anos, por que não? Então, essa conversa eu tenho. Eu não tenho conversa, Marcílio, é em torno de cargos, de espaço. Me dá isso que eu saio, me dá aquilo e tal. Não está girando nada nesse sentido. Mas o que, eu repito sempre, o que me interessa é o resultado. Se amanhã pode ser meu adversário, pode ter feito o que for, mas se der resultado para Sete Lagoas, eu como prefeito, eu não tenho o menor problema, eu tenho desprendimento. Aliás, eu quero aproveitar, eles falam muito, e eu já tentei compor por interesse de Sete Lagoas, e nunca consegui com essa turma, com esse pessoal, porque quem está mais próximo da política sabe. Sim. Eu nunca consegui. Aí eles falam, o problema do Emílio é que ele sempre quer ser o candidato a prefeito e ele não abre mão. E eu vou repetir, não abro mesmo. Eu tenho obrigação de ser candidato agora. Me fraudaram a eleição em 16, que o povo ia me dar a vitória. Me cancelaram a eleição há 4 dias no ano passado, que o povo ia me dar a vitória. Então eu tenho obrigação, eu não posso deixar de enfrentar essa situação. Mas em todas elas, entre as eleições de prefeito, tiveram eleições de deputado. E eu tinha potencial de ser candidato e me elegei em todas elas. Eu fui procurado para isso e eu sempre fui desprendido. Eu vou falar que, se eu tivesse sido candidato a deputado em 2014, a primeira eleição do Douglas, já que nós estamos dizendo nome, eu poderia não ter vencido, mas com certeza ele também não seria. Sim, teria dividido tudo. A mesma coisa em 18. E eu tinha potencial, eu tinha 34 mil votos para prefeito em 2016. As pessoas movimentaram, elas queriam que eu fosse candidato. O próprio Duílio me procurou para ser estadual, dobrando com ele. Se eu tivesse sido candidato em 18, Douglas Melo não era deputado hoje. Com certeza.
Nós estamos aqui eu sou recebendo... desprendido. Claro, nós estamos Né? recebendo Emílio de Vasconcelos, pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Para as suas considerações finais, Emílio, eu gostaria que você aventasse sua expectativa para esse ano, né? Alguma coisa que você queira acrescentar relacionada às eleições que se aproximam e se você acredita que realmente poderá passar para dezembro, no caso que você disse, 6 de dezembro. Qual a sua expectativa e como fica caso passe para 6 de dezembro? Você acha que é melhor ou é pior? Marcílio, vamos lá. Vou começar pelo final. Em termos pessoais, é desgastante uma campanha, uma pré-campanha, esse envolvimento. Eu preferia que mantivesse 4 de outubro e que se resolva isso logo. Se a gente analisar o momento que estamos vivendo, que a população está vivendo, tem outras preocupações que são mais do que justas e legítimas, de saúde, de emprego, de economia. O adiamento não é ruim, deixa a coisa dar uma relaxada. Fica mais leve, né? E depois a gente concentrar a população, dar mais atenção ao processo eleitoral, à escolha mais importante dos últimos anos, que é a eleição desse ano, que é o futuro de Sete Lagoas. Então, o adiamento é bom. Certo. Então, como eu tenho que pensar na população como um todo, que o que é melhor para a população, eu tenho que concordar, apesar de, vou repetir, em termos pessoais, eu preferia que resolvesse logo. Certo. Mas, então, eu tenho que me render àquilo que é melhor para a população. Então, que venha um adiamento, que ele seja em 6 de dezembro, e a gente tem mais 2 meses de pré-campanha e uma campanha mais longa depois. O importante é a decisão, é a gente ter condição de fazer a população refletir e tomar a melhor decisão. A minha expectativa, Marcílio, sendo em 4 de outubro, ou sendo em 6 de dezembro, ela é a mesma, e a expectativa, cada dia, ela cresce, ela é mais positiva, de que a mudança vai acontecer. Nós temos forças, e aqui eu quero fazer um elogio a você, Marcílio, você como presidente do PTB, agora eu já não estou falando com um radialista, que assim como nós do PSB, com o partido que já está firme conosco, que é o PL, apresentamos chapas de vereadores, pessoas, assessores, propósito, esse é o mais importante, de algo novo, de algo diferente. Então, eu tenho acompanhado, lógico, na política a gente acompanha todos os atores e vejo isso no PTB. Pessoas que têm uma história de prestação, você citou mais cedo o Grupo Calcete, que eu já dei várias vezes. Liderado pelo Antônio Pontes, isso né? é público, Marcílio. Quando eu falo em Antônio Pontes, por exemplo, é um bom exemplo, é aquele grande empresário de Sete Lagoas que investe aqui. Como ele não tem ninguém, grandes empreendimentos como shopping, como hotel, como loteamentos, como indústria, como prestador de serviço, como a Calcete Concreto, o dinheiro dele fica aqui. Sim. O que é produzido aqui é revertido em investimento aqui. Ele é um exemplo. Então, o PTB é um exemplo de tudo aquilo que nós estamos buscando. Ele vem com pessoas como o Antônio Pontes, que tem uma longa história positiva a favor de Sete Lagoas, e ele vem com pessoas novas. Eu falo, olha, nas nossas chapas, nós temos hoje 2 de vereador, Marcílio, são 56 candidatos. Sim. Nós temos um vereador atual, que me honra, que é o Gonzaga, me apoiou nas outras eleições. Nós temos 2 ex-vereadores, que é o Paulinho Lambi e o Betinho do Posto, Betinho Pontes. Nós temos 9 candidatos, eu gosto de dar número, Sim. que já disputaram a eleição, e temos 40 candidatos que nunca participaram do processo eleitoral e político. Eu vejo a mesma coisa nessas proporções. O PTB não tem ninguém que foi candidato, que não tem nenhum vereador. Não tem. Nós temos um só, porque é exatamente a exceção que não confirma a regra, né? Nesse caso. Nós vemos que vamos mudar. Eu vejo o PTB com o mesmo propósito, como o PTB tem outros partidos que a gente quer conversar, quer estar próximo, porque esse é se fala muito em grupo político. Nós hoje não somos um grupo de estarmos coligados, espero que amanhã estejamos, vamos conversar, estamos sempre conversando. Mas nós somos um grupo de pessoas que representam um pensamento, um propósito, que é tudo aquilo que eu disse nessa entrevista, mudar a forma de se fazer política, porque a consequência dela é a forma de se administrar Sete Lagoas, e, em suma, é isso que tem que mudar. Então, eu quero te dar esse parabéns, porque tenho acompanhado, claro, que eu vejo que o PTB tem essa busca, e essa busca é a mesma que nós queremos para Sete Lagoas. Pois é, sua consideração final?
Agradecer, passar esse recado de confiança de quem conhece essa cidade como ninguém, de quem sofre com o sofrimento dessa cidade como ninguém também, com quem se indigna quando vê o que tem sido feito em Sete Lagoas, mas como quem nunca deixou de acreditar em Sete Lagoas, porque sabe que essa cidade, com todos os problemas que tem, com tudo que fizeram com ela, que poderia ter sido muito melhor, ela ainda é uma bela cidade, ela ainda é uma cidade progressista, ela é uma cidade forte economicamente e ela tem um povo fantástico que trabalhou e construiu essa cidade e a trouxe até aqui, apesar de todos os desmandos políticos que vêm sendo cometidos aí nos últimos anos. Eu sou de um tempo em que a cidade tinha boas administrações, prefeitos dedicados à causa pública. Vereadores nobres. Exatamente, você é filho de um deles. Tião, né? Sebastião Correia. Nosso saudoso Tião Correia, que foi vereador junto com meu pai, presidente da Câmara, meu pai prefeito, um tempo em que todo mundo trabalhava junto. Em que Sete Lagoas era Sete Lagoas. Aí nós tínhamos um prefeito dedicado, nós tínhamos vereadores dedicados, com o Tião Correia dedicado na Câmara, nós tínhamos 2, 3, 4 deputados, todos trabalhando junto. Que loucura. E a cidade... Renata Azeredo, João Herculino, Sérgio Emílio deputado, Wilson Tanuri. Esse tempo é que a cidade se transformou... Sete Lagoas, quando você falou Wilson Tanuri, que tinha Campinas verdejantes, né? E a gente sonhava, Marcílio, em ser Campinas de Minas. É um trocadilho, né? As Campinas verdejantes é a música lindíssima que o Wilson fez com René Guimarães, que já deveria ter sido oficializada como o hino da cidade. E Campinas é uma cidade exemplo em São Paulo, próxima da capital. E eu me lembro, quando eu era secretário de Planejamento, a gente tinha todas as condições de ser a Campinas de Minas. Estivemos próximos de ser. O que é Campinas de Minas? É a melhor cidade, a maior, a mais desenvolvida do interior. Seremos. Tivemos próximos de ser, depois deu uma recuada triste, mas é o que eu acabei de dizer, o potencial da cidade, as pessoas desligadas da política, mas são os trabalhadores, são os empreendedores que fazem a cidade, eles continuam aí. Falta um bom rumo, um bom projeto, uma boa liderança, que o potencial está aí para Sete Lagoas aflorar de novo nesse pós-crise e a gente voltar a orgulhar e ser feliz e poder bater no peito e falar, eu sou de Sete Lagoas. É isso aí, muito obrigado, portanto, Emílio de Vasconcelos, recebemos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, deixamos o nosso abraço a todos vocês, na mídia com Marcelo Maran, e estaremos de volta no próximo programa, se Deus quiser, porque graças a ele a vida continua. Forte abraço e, como eu sempre digo, vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente. Um abraço. Muito bom.